Olá pessoal, tudo bem? Esse próximo vídeo agora eu vou falar um pouco sobre a sinergia, da relação do Antigo Testamento para dar uma visão para a gente macro da Bíblia e entender que na verdade a Bíblia não se divide em dois. A Bíblia ela é uma continuidade. Então, na verdade, eu vou falar com vocês aqui um pouquinho, vou contextualizar o Antigo Testamento, o início lá de Gênesis. Vou falar uma passagem de Gênesis que é muito interessante para a gente conectar com o Novo e algumas peculiaridades. Vou falar um pouquinho sobre os evangelhos e depois no próximo vídeo vou começar a aprofundar os evangelhos, falar de Mateus e dar toda a sequência, tá? O Antigo Testamento, tá? Lá no contexto da criação, da queda do pecado, com Adão e Eva, e a inauguração do plano único de Deus, tá? Subjugando o mal, tá? Nesse contexto, eu vou citar para vocês o diálogo, tá? De Deus com a serpente, tá? E uma coisa muito profunda que é muito legal conectando lá com Apocalipse, tá? Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus falando com a serpente. Porém, a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta descendência lhe ferirá a cabeça e você a ferirá o calcanhar. Aí, antecipando uma passagem de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, em que o dragão, tá? Que é a antiga serpente representada por Satanás, e, olha isso, Maria, a mãe de Jesus. Jesus é a semente de Maria, antecipando a vitória de Jesus sobre Satanás. Olha que legal, tá? E olha isso aqui. E como eu falei ali, aqui na leitura anterior aqui, sobre o plano único de Deus de subjugar o mal, Deus coloca em ação o início do plano de subjugar o mal ao entrar em aliança com Abraão, através dele e seus descendentes, de abençoar o mundo. E durante todo o Antigo Testamento, apesar da infidelidade do seu povo, através, por exemplo, da idolatria, Deus, mesmo assim, estabelece novas alianças, citando aqui uma aliança muito importante com Davi, que é a aliança davídica, tá? E no Novo Testamento, a aliança definitiva com Jesus Cristo. Entrando nesse contexto da aliança definitiva com Jesus Cristo, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre os evangelhos, tá? Que significa boas novas em grego ou notícias importantes, tá? E vou descrever um pouquinho cada evangelho, tá? A característica de cada um, tá? Mateus é um contexto que parece ser mais voltado para os judeus. Por quê? Chega nessa conclusão. Porque ele cita muitas vezes, extensivamente, os trechos do Antigo Testamento. Ele é ansioso para mostrar Jesus Cristo como Messias. E a gente, na verdade, a gente fica pensando por que os judeus, de uma forma em geral, os judeus não messiânicos, não aceitaram Jesus como Messias, como um ungido de Deus. Porque eles acharam que Jesus ia vir com uma postura de guerreiro igual Davi, comparando ele com Davi. E na verdade a postura dele não foi essa, como a gente sabe, tá? Olha que interessante. Então, a estrutura do Evangelho de Mateus, ela é extremamente estruturada, tá? Um discurso bem estruturado e narrativas alternadas. Já Marcos é uma história rápida, objetiva, sendo caracterizado com um senso de urgência, demonstrando Jesus como um filho sofredor. Já Lucas é um discurso medido e polido, mostrando Jesus como salvador de todos, sem exceção, de judeus a gentios, tá? Então, na verdade, é bem simples, bem rápido esse vídeo, tá? Então eu queria falar para vocês para essa sinergia do Antigo e Novo Testamento. E outra coisa que eu não falei que também é o seguinte, João, ele foca muito o ministério de Jesus Cristo, geograficamente falando, em Jerusalém e na Judéia, que é o sul do país, tá? E os outros evangelhos, em contrapartida, eles focaram mais na região da Galileia. E o foco do evangelho de João foi mais os 8 sinais e os milagres de Jesus Cristo, que aí esse detalhe eu vou entrar mais quando eu vou falar do evangelho de João, tá?
Por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala no Evangelho de João, capítulo 14 a 17, que registra a palavra de Jesus na noite da traição e da sua oração, nessa mesma noite, a traição de Judas, né? Isso aí você só encontra no Evangelho de João, por exemplo, tá? Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, o mais sucinto possível. E o próximo vídeo já vamos entrar já especificamente em cada evangelho, na peculiaridade de cada um. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.